Som, amém. Poder sentar, amados irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos começar nossa ministração em Marcos capítulo 5. Logo após, nós estaremos já descendo, né? O almoço já deve estar pronto. E a intenção é pelo menos 20 minutos aqui de ministração, peço a sua atenção. Enquanto você abre a sua Bíblia, fiquei sabendo que a nossa fundadora já tomou vacina, fiquei muito feliz, né? A irmã Ana Campos, né, fundadora dessa igreja, imagina, né, ainda temos uma fundadora, isso para nós é uma alegria muito grande, e é uma varoa de muito carinho, né, que nós temos com ela, por ela ter começado aqui quando isso aqui não tinha nada, há 66 anos atrás, né, não tinha nada, e ela começou esse trabalho aqui, está vacinada, tomou vacina, está bem, graças a Deus, vamos orar por ela. E sobre, enquanto você abre Marcos capítulo 5, 22, essa situação, irmãos, da ação social, o que eu posso dizer? É claro que o Brasil sempre teve fome, sempre existiu dificuldades, mas, como pastor, eu estou vivendo uma experiência nova nesse tempo, porque o que eu tenho visto, a questão da necessidade da comida não é de pessoas miseráveis, pessoas que estão pelas ruas, não, é de gente com casa boa, gente com situação, né, estruturada, só que o desemprego chegou. Eu tive a casa de uma senhora com 5 pessoas desempregadas na mesma casa, 5, e faltava o básico. E tive a oportunidade também de ver um senhor já com seus 68 anos, me abordar aqui na porta e pedir ajuda chorando, se sentindo humilhado, se sentindo constrangido, porque em toda a sua vida ele nunca passou por isso. E a gente se emociona, porque a gente vê, a gente acaba se colocando no lugar da pessoa. Então, irmãos, é um tempo que nós temos que orar muito. A igreja tem o seu papel fundamental nesses dias, não só de levar palavras de esperança, não apenas de levar o Evangelho de Jesus, mas também da solidariedade. Agora nós estamos sendo provados como igreja. Eu não sei o que está acontecendo em outras igrejas, mas o que eu vejo aqui, a minha cidade, o meu bairro, as coisas estão apertando. E olha que o Dick já não está mais aqui. Quem conviveu com o Dick aqui no tempo, né, antes de fazer esse viaduto, sabe como era difícil. E eles não estão mais aqui, mas mesmo assim as coisas estão apertando. Então, eu peço a você que não só ore, mas nos ajude. Você puder trazer o seu quilo, o seu alimento, só colocar lá atrás, e você vai ajudar a sua igreja a exercer essa missão tão importante. Muito bem, eu quero falar com você hoje sobre fé inabalável. Não sei se dá para botar o bannerzinho aí para mim, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 22 a 24, depois de 35 a 43. Eu vou ser bem breve na reflexão de hoje. Todos encontraram? Os que encontraram, digam amém. Marcos, capítulo 5, do versículos 22 ao versículo 24, e depois de 35 a 43. Diz assim a palavra do nosso Deus a partir do versículo 22. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. E Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-o ao seu redor. Versículo 35 agora e 43, diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, e o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todos esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, e ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. E segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-se.
A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Jesus deu a ordem claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que desse alguma coisa para que aquela menina comesse. Esse texto é um dos textos muito importantes, porque ele caminha dentro de 2 milagres. Nós temos aí o Jairo buscando exatamente o socorro para a sua filha, e ao mesmo tempo entrelaça com uma mulher que também busca o seu milagre. Nesse período de intervalo entre a solicitação de Jairo e a interrupção da mulher que buscava o seu milagre, houve um período de tempo. E dentro desse tempo eu fico a imaginar o coração de um pai, o qual está ansioso para ver a cura da sua filha. E Jairo coloca e deposita toda a sua fé em Jesus, mas no caminho, no ir ao encontro dessa criança, Jesus é interrompido e dá atenção a uma mulher que busca o seu milagre. Eu fico imaginando o coração de Jairo, como deveria ter ficado ansioso. Deve ter coçado a cabeça. Poxa, minha filha está doente, ele parou agora. Por que ele parou a sua caminhada? Por que interromperam a caminhada do mestre? A minha filha está lá, morrendo. E ainda dentro desse quadro, nós vemos que, ainda no caminho, Jairo é abordado por alguns incrédulos, que vão dizer: olha, sua filha já morreu, para que você continua a insistir com o mestre? Eu fico pensando, como deveria estar o coração daquele pai, ansioso, preocupado, porque entendia ser Jesus a sua única esperança, e ele está demorando, ele foi interrompido, pararam o seu percurso, e a minha filha, não sei se está viva ou está morta. Eu imagino como desesperado deve ter ficado Jairo naquela situação. Mas Jairo permaneceu, Jairo continuou a clamar. E Jesus, então, ouvindo os incrédulos, aqueles que estavam desestimulando a fé de Jairo, Jesus diz a ele: olha, não se preocupe. O texto segue, Jesus chega na casa, há muito pranto, há muito choro, parece que ele chegou atrasado, parece que ele estava, perdeu ali o fio da meada, mas Jesus então entra naquele quarto, manda que aquela menina levante, aquela menina ressuscita, volta, e as pessoas então param o seu pranto e o seu choro. Eu quero falar sobre uma fé inabalável. Parece que Jairo foi totalmente constrangido em 2 situações. Primeiro, que o mestre foi dar atenção a uma outra pessoa. Segundo, pelas pessoas que estavam ali desacreditando, dizendo: olha, não adianta, sua filha morreu, você está perdendo tempo, volta para casa, para de incomodar o mestre. E se nós começarmos a pensar como era o quadro do caminho que Jesus fazia, era a multidão, era calor, era na estrada. Eu fico imaginando aquele tumulto, e todo mundo falando, todo mundo querendo ver o milagre, todo mundo querendo falar, pedir alguma coisa ao mestre. E Jairo ali, atrás de Jesus, a filha doente, a filha enferma. Que desespero devia estar no coração desse pai. Quando nós pensamos em fé inabalável, eu não quero dizer que você não pode ter medo, porque fé é uma coisa, medo é outra. A fé é você crer, mas não é ausência de medo. O medo é algo natural nosso. O medo nos traz uma visão de segurança, de proteção, de preocupação. Eu não estou dizendo que você não ter medo. Se você for olhar Jesus, ele vai para o Getsêmani chorar: Senhor, afaste de mim esse cálice. Mas ele continua o seu caminho até a cruz. Então, na natureza humana, ter medo, ter preocupação é natural, mas a fé é algo que nos impulsiona a continuar. O problema é quando o medo nos engessa, não nos deixa fazer, não nos deixa realizar, não nos permite empreender, não nos permite arriscar, porque o medo, ele nos congela, ele traz pânico e ansiedade ao nosso coração, e grande dificuldade. Então eu quero dar algumas dicas nessa manhã, baseada nesse texto, como nós podemos ter uma fé inabalável e qual a decisão que nós temos que tomar para que essa fé seja permanente, seja constante, como foi na vida de Jairo, apesar de tudo estar indo contra. A primeira coisa que nós temos que aprender
é que a sua fé se torna inabalável quando você decide colocar as suas expectativas em Jesus. A sua fé tem que estar baseada naquilo que você crê, em Cristo, não nas pessoas, nem na igreja, nem no pastor. A fé precisa estar baseada em Cristo. Então, quando nós olhamos o texto, Jairo chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga, veja, era um homem da lei, era um homem de autoridade. E ele chega a Jairo, vê Jesus e diz o texto que ele se prostra na frente de todo mundo. Um homem da sinagoga, um homem da lei, desesperado porque sua filha está doente. E o texto diz que ele não só vai até Jesus, como ele também se prostra, ou seja, ele se joga aos seus pés. Ele se humilha em praça pública. Por que Jairo fez isso? Porque ele tinha Jesus a sua única expectativa. A sua única esperança era Jesus atender o seu pedido, porque a sua filha estava morrendo. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos ter nesse tempo. Uma fé inabalável é uma fé que, mesmo quando as circunstâncias são negativas, as coisas não parecem boas, a morte pairando em todos os lugares, a nossa fé inabalável deve estar em Cristo em todo o tempo, porque nós sabemos que Ele comanda e dirige todas as coisas. Ele está sobre a nossa vida, Ele dirige a nossa casa, Ele dirige a nossa família, Ele dirige a nossa igreja, e a nossa fé tem que estar alicerçada exatamente nele. E o texto vai dizer que o líder da sinagoga, ou aquele que é importante, né, dentro da sinagoga, o homem da lei, ele simplesmente não vai a nenhum líder, a nenhum médico, a nenhum responsável. Ele vai diretamente a Jesus. E esse é o tempo que nós precisamos ir a Cristo, buscar a sua presença, orar, ler a Bíblia, nos consagrar. É um tempo de buscar acalmar o nosso coração diante da ansiedade. Segundo, se nós queremos ter uma fé, né, que prevaleça inabalável, nós precisamos investir na nossa vida de oração. Marcos capítulo 5, 23, o texto que nós lemos, vai dizer: e lhe implorou insistentemente. E o que é implorar insistentemente? Jairo ora, Jairo clama, Jairo pede: Senhor Jesus, tenha misericórdia, a minha filha está doente. Há um livro de J.C. Rice, ele vai dizer: a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. O cristianismo se faz com oração e fé, não de eventos, não de música. A música faz parte, os eventos fazem parte, mas o cristianismo ele está alicerçado numa vida de oração. A oração, irmãos, ela acalma o nosso sentimento, ela acalma o que está dentro de nós. É um tempo de enfermidade, de doença, de gente morrendo, de pessoas perdendo o equilíbrio emocional. Onde nós vamos buscar solução? Nos remédios? Nos calmantes? Se for uma prescrição médica, que seja feito. Mas mesmo assim, é necessário que a vida do cristão, o fôlego do cristianismo é a oração, nós precisamos acalmar essa tempestade que está dentro de nós. Tem muita gente apavorada, muita gente angustiada, depressiva, ansiosa, nesse tempo, porque é um tempo de notícias ruins. Eu tenho aconselhado muita gente: irmão, desliga sua televisão, para de ver notícia ruim. Não estou dizendo que você não vai assistir, vê lá o seu programa, se atualiza com o que está acontecendo no mundo, mas não fica 24 horas assistindo o programa, e morte, é morte, é morte todo o tempo. Liga o celular, é morte. Como uma saúde mental pode estar na vida de alguém? Então nós temos a opção hoje da internet, com pregações, com música, com culto, e vai lá. Eu não estou dizendo para você ficar alienado do que está acontecendo, não. Se informa, aprende, entende, mas toca a vida. Porque as pessoas estão vivendo uma tempestade nas suas almas, e agora é tempo de nós buscarmos na súplica da oração, para que Ele acalme o nosso coração diante do medo, diante do terror, diante da preocupação. Então, meu irmão, pratique a oração. Se você quer ter uma fé inabalável, ore. Se você quer ter uma fé inabalável, invista tempo em oração. Fale com Deus do seu jeito,
Graças a Deus, o nosso Cristo, né, ele não precisa de muito formalismo, não precisa de decorar a oração, e nem tampouco ter a oração, né, com aquelas palavras robuscadas, não. É simples, o que está no seu coração, vai lá e fale, para que o Espírito Santo de Deus, que é consolador, acalme a sua ansiedade. Se você quer ter uma fé inabalável, terceiro, expressar o seu sentimento com sinceridade. Aí você vai para a oração, mas você tem que falar a verdade. Diz a Deus o que você está sentindo. Você está com medo, você está ansioso, você está preocupado, está com dificuldade de entender as coisas? Ore. E aí vai dizer o sentimento de sinceridade. Marcos, no capítulo 5, 23, Jairo faz o seguinte, ele vai e diz exatamente o que está acontecendo. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jairo coloca para Jesus todo o seu sentimento, toda a sua fé, todo o seu pensamento. Até ele diz, olha, impõe a mão sobre ela porque ela vai ser curada. Ele não foi a Jesus falar, Senhor, Jesus, dá o teu jeitinho, não. Ele já foi dizendo, olha, se você for lá, impor as suas mãos e exatamente orar, ela vai ser curada, porque a sua fé, a fé de Jairo era sincera, era uma fé que estava exatamente crendo que ele iria fazer. Então, irmãos, se nós vamos orar com fé, vamos orar com dedicação, vamos orar colocando diante de Deus a sinceridade. Está com medo, está ansioso, está com dificuldade? Fale para Deus, Senhor, eu estou sentindo isso, me ajuda. Eu estou com esse quadro, me dê força. E eu tenho a certeza que o Senhor vai te ajudar. Agostinho de Hipona diz o seguinte, se não puderes entender, creia, para que entendas. A fé precede, o intelecto segue. Isso é muito bacana, porque ele vai dizer, ó, se você não está entendendo, apenas creia. Porque o intelecto, ele segue as nossas ações, ele segue a nossa fé. Então vai lá diante de Deus, ora, fala com o Senhor, Senhor, estou em dificuldade, estou desempregado, perdi o emprego, preciso trabalhar, tenho que pagar minhas contas. Coloca diante de Deus. E o Senhor vai mostrar o caminho que deve seguir. Se você quer ter uma fé inabalável, você precisa superar a atmosfera da incredulidade. Olha o que diz Marcos 5,35. Então Jesus, ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Olha só que situação interessante, né? Pessoas chegam para desestimular a prática da fé de Jairo. E provavelmente isso acontece muito ainda hoje. As pessoas estão buscando, estão orando, estão clamando a Deus, estão falando com o Senhor, e aí simplesmente alguém chega, ih rapaz, isso não adianta, não vai dar certo, você não vai conseguir, e talvez isso não funcione, desestimula. Não vai para a igreja hoje não ora, não faz isso, não faz aquilo. Há sempre alguém colocando o pé para a gente parar, para a gente desistir, colocando incredulidade na igreja, colocando dúvida nas coisas que é falado, fazendo piada com as coisas do reino de Deus. E essas coisas o que faz no coração do homem? Calcifica, vira pedra, perde o estímulo. E era exatamente isso que aconteceu agora, irmão. Se você quer ter uma fé inabalável, expresse, separe, saia fora, fique longe da atmosfera de incredulidade. Tem alguém fazendo chacota com as coisas de Deus? Sai fora. Tem alguém escrevendo, comentando, falando, jogando para baixo as coisas da fé, do reino de Deus, da obra de Deus? Para que você vai ficar alimentando isso? Incredulidade faz com que a chama da nossa fé se apague. Então nós precisamos ter uma fé inabalável, não permitir que pessoas tirem o nosso estímulo. E último, se você quer ter uma fé inabalável, vença a paralisia do medo. Marcos 5,36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jairo foi paralisado com aquela notícia. Sua filha morreu, acabou, não tem mais nada, não adianta fazer mais nada. E Jesus ali traz uma palavra contra essa paralisia do medo. Vai dizer para ele, não temas, tão somente creia. Então, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é uma situação Caxias, nem Rio de Janeiro, nem Brasil, é o mundo. O mundo está em crise, a crise é mundial, o aperto é mundial. Nós precisamos nesse tempo de paralisia, de medo, de angústia, não deixar com que as notícias
façam com que a nossa fé diminua, que o medo faça a gente parar dentro de casa, não querer cultuar, não querer adorar, não querer fazer as coisas. Nesse tempo de medo, né, que as pessoas sempre colocam medo, porque o medo, ele faz isso, ele paralisa você. Você não consegue fazer, será que vai dar certo? Vai ou não vai? Vou ou não vou? Faço ou não faço? E a gente não consegue mais viver. Então, vamos usar álcool gel, vamos usar máscara. Tenha o seu cuidado, mas, irmãos, continue vivendo. Continue vivendo a sua história, o seu tempo. Não deixe que o medo e a angústia coloquem no seu coração tristeza. Continue a sonhar. Sonhe com a sua faculdade, sonhe com a sua formatura, sonhe com o seu emprego, sonhe com o seu ministério. Porque em tempos isso vai passar e nós vamos voltar à normalidade com a graça de Deus. Mas não permita que a sua fé seja abalada neste tempo. É um tempo em que a igreja tem sido desafiada em todas as áreas, e é um tempo que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa palavra nessa manhã, a você que está nos assistindo, a você que está presencial, dizendo isso: não permita de que as notícias ruins coloquem medo no seu coração, e você pare de sonhar, e você pare de se alegrar, e você pare de celebrar a Deus, a Cristo, o que Ele tem feito, o que Ele tem produzido em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana em Cristo Jesus abençoada, e creia que dias melhores virão para a glória de Deus, amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, nós vamos descer aqueles que reservaram o seu almoço, né? Vamos ficar de pé para orar? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor não deixe que a nossa fé seja abalada nesse tempo, mas que Ele nos fortaleça,